Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar fazendo essa questão que foi pedida em dúvidas da disciplina. Bom, diz ali que tem duas funções exponenciais, tá? Que o x pertence aos reais, ou seja, o valor aqui, ó, o expoente dessa função, das duas, ó, o expoente das funções pertence aos reais. E, se a gente lembrar, os reais são praticamente todos os números, porque os números reais, eles possuem os números racionais, os números inteiros, os números naturais, mais as raízes, tá? Número π, tá? Todos os números são os reais, tirando, claro, os complexos. Mas a gente pode entender que qualquer número pode, digamos assim, entrar aqui nessa função no expoente. Eu posso colocar qualquer valor real, tá? Que a gente consegue calcular, digamos assim, esse valor. Aí diz o seguinte, ó, que A é maior que zero e o A é diferente de 1. E o B também é maior que zero e B é diferente de 1. Por quê? Porque essa daqui é a definição de função exponencial. Nenhum dos valores, nem o A nem o B aqui, tá? Falando assim, de uma potência, por exemplo, 2x, esse número aqui, ó, ele nunca vai ser um número negativo. É da própria definição, tá bom? E ele também não pode valer 1, porque se a gente considerar o caso 1 elevado em qualquer expoente dá 1. Então, esse caso não é interessante, digamos, para a gente calcular. Tá? Então, a gente vai pensar exatamente nisso. Aí diz o seguinte, ó, se A for maior que B, então A elevado na x é maior que B elevado na x para todo x pertencente aos reais. Então, vamos fazer aqui esse primeiro caso. Então, vamos ver isso. Vamos ver, ó. A gente pode escolher os números para ficar mais fácil para a gente, tá? Então, vamos pegar assim, por exemplo, ó. Vamos pegar o A valendo 3, o A valendo 3 e o B valendo 2. Né? Ó, o 3 é maior que 2. Então, beleza. Vamos ver o seguinte, ó. A elevado na x, né, vai ser A elevado na x vai ser maior que B elevado na x para todo valor de x real. Vamos ver, ó. Vamos testar, ó. 3 na x vai ser maior que 2 elevado na x? Vamos testar. Vamos testar o primeiro caso. Se for um número positivo, vamos pegar o x valendo 2, por exemplo. Poderia ser valendo 1 também, não tem problema, mas vamos pegar o x valendo 2. Então, 3 elevado na 2 é 9. E 2 elevado na 2 é 4. Então, para o caso de o x ser um número positivo, vou botar, por exemplo, maior que zero, tá? Até nem precisaria colocar. Para um caso positivo, deu certo. Vamos testar para um caso negativo. Então, vai ficar tipo assim, ó. Na menos 2 e na menos 2. Poderia escolher qualquer valor de x, tá? Estou pegando um número mais perto. Ó, quando o expoente é negativo, é a mesma coisa que a gente colocar ele para baixo, digamos, inverter ele e colocar o valor do expoente positivo. Então, isso vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado e aqui vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, isso daqui vai ser igual a 1 nono e esse daqui vai ficar valendo 1 quarto. Bom, se eu pegar 1 e dividir por 9, eu vou encontrar aproximadamente, digamos, 0,1 e assim sucessivamente. É uma dízima periódica. E 1 quarto? 1 quarto é 0,25. E agora, quem que é o maior? Ora, o maior é o 0,25. Então, o 0,25 é maior do que o 0,11. Ou seja, 1 quarto é maior do que 1 nono. Né? Ou 1 nono é menor do que 1 quarto. Então, quer dizer, o que aconteceu? Para um valor de x negativo, quando eu fizer a elevado na x, e digamos assim, um a maior que b, e eu elevar isso num expoente negativo, não vai dar o caso que a na x é maior que b na x. Isso não vale para todo x. A gente já viu um x aqui que não funcionou, digamos assim, ficou menor. Tá bom? Então essa alternativa é falsa.
Vamos ver a segunda aqui. Esse segundo caso diz o seguinte, se o B for maior que 1, tá? E o A for maior que 0 e menor que 1, ou seja, ele está entre 0 e 1, então diz que B elevado na x vai ser maior que A elevado na x para todo, né, para todo x pertencente aos reais. Então, vamos testar aqui, porque se vale para todo x, se a gente encontrar um valor de x que isso não dá certo, digamos assim, que essa ordem, digamos, essa afirmação não dá certo, então quer dizer que essa afirmativa ela é falsa, tá? Então vamos pensar o seguinte, vamos dizer que o B vale 2, tá? Porque maior que 1, tá bom. E o A? A gente vai escolher, por exemplo, pode ser 1/2, 1/2 é fácil, né? Ó, 1/2 ou 0,5. Né? É um número entre 0 e 1. 1/2. Agora, olha só. 2 na x vai ser maior do que 1/2 ou 0,5. Vocês podem usar se quiserem, tá? Não tem problema. Na x. Vamos ver. Vamos testar um valor positivo aqui. Por exemplo, 2. Vai ficar assim, ó. 2 na 2. E aqui 1/2 na 2. Ou seja, isso daqui vai ficar 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. 1 ao quadrado eu não vou colocar. Isso vai dar o quê? 4. E aqui vai dar 1/4. Ou seja, 0,25. Quem que é o maior aqui? Ora, o maior é o 4. Então, o 4 é maior do que 1/4. Nesse caso, o B na x é maior do que A na x. Agora, vamos testar o quê? Um valor negativo. Ó, 2 na menos 2. Será que vai ser maior do que 1/2 na menos 2? Ó, 2 na menos 2, o que a gente tem que fazer? Eu coloco o número 1 sobre 2 elevado na 2. Agora com o expoente positivo. E aqui vai ficar o quê? Vai ser ao contrário, né? Vai inverter, o 2 vai ir para cima e 1 para baixo. Ou seja, vai ficar só 2. 2 elevado na 2. Ora, agora deu o quê? Aqui 1/4 e aqui deu 4. Agora, quem é o maior? O 4 é maior do que 1/4, né? Ou seja, 1/4 é menor do que 4. Então, tá vendo que agora não deu certo aqui, ó, digamos assim, a nossa afirmativa, ó. Isso, digamos que aqui foi falso. Ou seja, quando o x ele é menor que 0, as afirmativas são falsas, tanto a A quanto a B. Então, essas duas são falsas. Vamos para a terceira afirmativa. Na terceira afirmativa diz o seguinte, que se x for igual a 0, então A elevado na x é igual a B elevado na x. Bom, se o x vale 0, então A elevado na 0 vai ser igual a B elevado na 0, né? Porque A na 0 é quanto? Qualquer número elevado na 0 é 1. Então B elevado na 0 também vai ser 1. Tá? Isso vale para qualquer número, né? Digamos, ó, 2 na 0 igual a 3 na 0. Então, somente a última é verdadeira. Tá bom? Vamos para o próximo exercício aqui, que foi solicitado. Bom, essa daqui diz para a gente julgar também as afirmativas. Então, a primeira diz o seguinte, que se a função for aquele logaritmo ali, digamos, né? Ó, f de x for igual a log de 3/4 de x, ela é crescente para todo valor pertencente ao x. Então, pessoal, a gente sabe o que, ó? Que as funções logarítmicas, o gráfico dela, por exemplo, vamos falar assim, ó, se a base, vou chamar isso aqui de base B, se B for maior que 1, então a função é crescente. Tá? Ou seja, a função vai ser algo do tipo assim, ó.
tá? Sempre vai passar aqui no 1, porque ela é bem parecida com a função exponencial, tá? Lembrando que a função exponencial seria assim, né? Ó, fazer ela de azul, aqui mesmo. A função exponencial, quando ela é crescente, ela é assim, ó. Tá? E lembrem, agora é o seguinte, ó, quando o b tiver entre 1 e 0, ou seja, quando o b for uma fração, né, a função é decrescente. Tá? Ou seja, a função ela vai ser algo do tipo assim, ó. Tá? E lembram uma função exponencial, quando ela é decrescente, né, ela é assim. Tá? Então é bem parecido. Tá? Ou seja, aqui, com esses dados, digamos assim, a gente já consegue concluir que a primeira afirmativa ela é falsa. Vamos para a segunda afirmativa. Essa daqui diz o seguinte, ó, que a função log de x na base 2 e a função g, aqui eu esqueci de colocar, f de x, desculpa, f de x e g de x, que é log de x na 1 meio, eles se interceptam ponto e 1 e 0. O que isso quer dizer, né? Se a gente tiver um gráfico, digamos assim, digamos que a gente tem uma função, vou fazer assim, ó, sim, e a outra função, como eu disse, ó, uma função ela é crescente, a base é assim, e a outra função ela é decrescente, e ela faz assim. Tá? A gente já sabe, né, pessoal, que o ponto de encontro ali, digamos, seria o ponto 1 e 0, né? Tá? Mas, o que a gente pode fazer? Porque essa função ela é como se fosse o contrário da função exponencial, ou seja, ela tem as mesmas propriedades da função exponencial, só que uma, digamos assim, ó, a função exponencial, ela vai, digamos assim, ó, o gráfico dela vai estar nessa parte aqui, ó, acima do eixo x, tá? Vai estar assim, ó, tá? Acima do eixo x, exatamente. E essa daqui, ó, vai estar como se fosse, como se a gente tivesse tombado ela aqui pro lado, tá? Ou seja, assim, ó, como se a imagem fosse agora para cá, ó. Como se a gente tivesse virado, digamos assim, essa imagem, tá vendo? Ela vai ser do valor x somente do valor positivo. O eixo y aqui, ó, da função exponencial, digamos assim, ó, o eixo y aqui da função exponencial, digamos que é como se ele fosse transportado para cá, ó, tá? Isso que eu quero dizer. Claro que sem vocês me enxergarem aqui, né, é difícil assim eu falando e não conseguir apontar, né, pessoal, para onde eu quero falar. Acho que agora eu consegui ser claro. Então, ó, o que a gente pode fazer aqui para a gente ter a noção? Ou seja, se essa coordenada aqui é 1 e 0, é a coordenada x e y. Ou seja, a gente pode testar isso, ó. Vamos testar ali. Por exemplo, digamos que a gente vai testar essa daqui, ó, log de x na base 2. Então, eu vou botar aqui, ó, log de 1 na base 2. Tá? Como é que eu resolvo isso? Digamos que esse valor é igual a y. Tá? Então, vai ficar assim, ó, como é que eu resolvo um logaritmo? 2 na y é igual a 1. Ou seja, qual é o valor de y aqui que tem que valer, digamos assim, para isso dar 1? 0, né? Ou eu poderia resolver dessa maneira, ó, 2 na y é igual, ó, 1 eu posso escrever como 2 na 0. E daí eu resolvo essa equação exponencial, e tem que y igual a 0. Ou seja, ó, acabei de descobrir o ponto 1 e 0. Então deu certo. Tá? Agora testo para outra. Tá? Vai ser a mesma coisa, só que 1 meio. Vamos lá, vai ficar assim, ó, log de 1 meio. Vou testar com o x valendo 1. 1. Vamos tentar encontrar o valor de y. Vai ficar 1 meio
elevado na y igual a 1. Mesma coisa, qual o número elevado na 1 ali? Para dar 1 só valendo 0. Ou eu posso transformar o 1 ali, ó, digamos assim, em 1 meio, tá? Elevado na 0. E aí eu resolvo essa equação exponencial, y igual a 0. Tá? Então, o ponto que a gente encontrou, 1 e 0 para ambos. Então, quer dizer que é o ponto de interseção. Tá? Tem uma outra maneira de resolver, digamos assim, utilizando mudança de base e resolvendo algebricamente. Mas eu acho que essa daí não vale a pena, é muito trabalhosa e a gente consegue encontrar dessa maneira mais fácil. Se por acaso vocês quiserem que eu faço um vídeo só resolvendo ela, tá bom? Daí vocês podem perguntar lá no Dúvidas da Disciplina. Vamos aqui agora para a terceira afirmativa. Então vamos lá, aqui ó. Coloquei aqui a função, log de x na base 3, intercepta o eixo y no ponto 13, 0. Tá? Ou seja, quando o x vale 3, o y vale 0. Agora, vamos prestar atenção no seguinte, pessoal. Olha aqui, eu acabei de fazer o gráfico da função logarítmica. Ou seja, quando ela é crescente, ela é dessa maneira. E quando ela é decrescente, ela é dessa maneira. Ou seja, uma função logarítmica, ela nunca vai cruzar esse eixo aqui, ó, o eixo y. Tá? Ou seja, isso daqui já é falso. Então a gente já sabe que é falso. Mas vamos testar o ponto para ver se a gente consegue encontrar isso. Vai ficar assim, ó. Log de o x aqui no caso, ó, vale 3, então vai ficar aqui, ó, log de 3 na base 3. Bom, isso daqui, pelas propriedades logarítmicas, já dá 1. Mas vamos calcular, digamos que a gente não saiba. Quanto é que vai dar o valor de y? Vai ficar assim, então, ó. Resolvo como? Com aquela técnica aqui, ó. Tá, ó. Vai ficar 3 na y igual a 3. Ou seja, qual é o valor que tem aqui quando a gente resolve uma equação exponencial, a gente iguala as bases e fica preocupado, digamos assim, no expoente. Então, ó, qual é o expoente aqui? As bases já estão iguais, é 3 e 3. O expoente aqui do 3 é 1, ou seja, o y é igual a 1. Então, esse ponto 13, 0 não é, na verdade, esse ponto ele é 13 e 1. Claro, a gente já sabia que era falso, porque não intercepta o eixo y. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.